Márcio Pochmann es brasileño, profesor en la Universidad de Campinas, del estado de San Pablo, y también presidente de la Fundación Perseu Abramo, que es la fundación del Partido de los Trabajadores, que dirige la coalición de partidos que gobierna Brasil desde el 1 de enero del 2003. Márcio, gracias por esta conversación con Claxo TV. Estamos ahora en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Hay inquietudes sobre Brasil, y una de las primeras inquietudes, creo que en Brasil, pero también fuera de Brasil, es por su nivel de crecimiento económico. Vos sos economista, además de dirigente político, o dirigente político además de economista, como quieras. ¿Uno debe preocuparse por el nivel relativamente bajo de crecimiento brasileño? ¿Esto tiene solución a corto plazo? ¿No la tiene? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Martin, graças pelo convite, pela oportunidade, parabenizar a Flaxo por essa rede que se constitui pelo debate, pela discussão, e a sua questão ela é muito importante, bem pertinente, não apenas para os brasileiros, mas tendo em vista a circunstância que o Brasil se encontra e, de certa maneira, o mundo em relação às transformações que acontecem a partir da crise de 2008. Né? O Brasil viveu, a partir de 2011, 2012 e 2013, uma trajetória de decréscimo no seu nível de crescimento e, ao mesmo tempo, também no que concerne ao próprio investimento. Nós tivemos queda no investimento, inclusive em 2012 ele foi negativo. No entanto, entendo que os dados apresentados em 2013 são positivos na medida em que nós crescemos mais do que 2 vezes o que havíamos crescido em 2012 e o principal motor do crescimento econômico, num patamar menor, é bem verdade, foi o crescimento através dos investimentos, não mais pelo consumo. Vamos considerar que o ciclo de expansão que nós tivemos a partir de 2013, 2004, foi um ciclo de expansão assentado nas exportações, especialmente estimuladas pelas importações da Ásia, especialmente da China, exportação de commodities, né, exportações que fortaleceram bastante o setor primário brasileiro, e, ao mesmo tempo, um crescimento sustentado pelo consumo interno, pela ampliação da renda das famílias. Sim. E um crescimento pelo mercado interno. Isso foi muito positivo e importante, mas ele não seria sustentável, porque para crescer, seja pelas exportações, seja pelo mercado interno, é fundamental que ampliem-se os investimentos, a capacidade de produção. E como nós não havíamos conseguido crescer muito rapidamente os investimentos, nós passamos a importar muitos produtos de fora, e passamos a ter problemas na nossa balança comercial. Então, entendo que os anos 2011 a 2013 foram anos de reajustamento interno na economia brasileira e nós estamos entrando numa fase de recuperação, puxado agora para um novo ciclo de investimentos e que nos dará um horizonte, espero... ¿Pública ou privada o tipo de inversões? É uma somatória. Para lhe dizer, em 2003, por exemplo, a participação do governo nos investimentos no Brasil era ao redor de 2,2% do PIB. Hoje ele está próximo de 5% do PIB. Então, o dobro. Exatamente, aumentou. O que não cresceu nesse período foram os investimentos privados, mas com um rearranjo que aconteceu através das concessões estabelecidas no setor de petróleo e gás, no setor de infraestrutura, estradas, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, em que se criou a possibilidade da participação da iniciativa privada, nós temos aí a oportunidade, então, de um grande ciclo de investimento puxado tanto para o setor público e fundamentalmente para o setor privado. Vos escribiste un libro, Márcio, donde te preguntabas, me gustaría saber ahora tu respuesta como conclusión, si realmente los alrededor de 36 millones o 40 millones
constituían una nueva clase media en Brasil. ¿Eran? Esse é um debate muito importante do ponto de vista do entendimento da mudança na estratificação social brasileira. Nós tivemos uma mudança inegável do ponto de vista da estratificação, da composição da população. Essa mudança se deu basicamente na base da pirâmide social. Não vamos nos esquecer que o Brasil é um país muito desigual, né? Basta dizer que na década de 80, por exemplo, o Brasil, que era considerado a oitava economia do mundo, tinha praticamente a metade de sua população vivendo na pobreza e estávamos entre os 3 países mais desiguais do mundo. Né? E nós tivemos uma mudança importante na última década que fez com que os setores de mais baixa renda tivessem uma elevação do seu nível de renda, seja pela ampliação do emprego, foram gerados mais de 20 milhões de empregos no Brasil nos últimos 11 anos, e teve também políticas de elevação do salário mínimo, por exemplo, que é muito importante, política de garantia de renda para as pessoas muito pobres. Então isso fez com que houvesse uma elevação de renda, uma ampliação do consumo, mas a nosso modo de ver isso não caracterizaria, não seria suficiente para observar uma mudança de classe social, né? Entendemos que na maior parte o que ocorreu foi uma transição naquela situação em que eram trabalhadores muito pobres e que abandonaram a condição de pobreza, mas mantiveram-se trabalhadores. Então, não permite observar, na verdade, que se trata de uma nova classe e tampouco classe média. ¿Cuánto tiempo llevaron muchos de esos trabajadores sin pertenecer al mercado de trabajo? Ora, nós temos, na realidade, no Brasil, um segmento que nós, é objeto de um próximo livro que deve sair agora nesse ano, que eu os denomino de intocáveis. Intocáveis pelas políticas públicas, né? Segmentos que historicamente foram ficado excluídos da possibilidade de ter acesso à educação, de possibilidade de ter acesso a uma casa própria, possibilidade de ter acesso a um emprego, renda, crédito, né? Habitação. Os 2 principais bens que são símbolos do capitalismo do século XX são a casa e o automóvel, né? E infelizmente o Brasil se caracterizou por uma expansão que deixou de fora uma parte importante, né? E o que nós temos observado, há um esforço inegável de parte do governo de incluir a população, pelo menos os mais pobres, né? Isso foi possível fazer, mas há limites. E esses limites são claros na medida que o país não tem condições de crescer, especialmente porque não tem investimento. Então, a preocupação fundamental no período atual tem sido a recuperação do investimento para ampliar a capacidade produtiva, para produzir internamente ou através de compras, especialmente no âmbito sul-americano, não é? Que fortalece também as possibilidades que nós temos de parceria com os países sul-americanos. Então, nós temos um grande potencial ainda pela frente de inclusão através do mercado, através do consumo, de uma parcela da população que, infelizmente, ainda não tem tido um emprego de qualidade e renda que permitiria superar as mazelas da miséria, da pobreza. Vos declaraste hace poco tiempo que te hubiera gustado medidas más osadas en términos económicos. ¿Qué tipo de medidas? ¿A qué te referías cuando dijiste eso? É sempre importante destacar, não é, que uma coisa é o governo, que tem que operar com uma coalizão de vários partidos, não é? Com programas diferenciados do ponto de vista do exercício de um governo. Então é necessário separar o governo de um partido, né? O Partido dos Trabalhadores, como você bem abriu aqui a entrevista, ele lidera uma coalizão de vários partidos. Então, não necessariamente as políticas que o governo opera são aquelas que o próprio PT gostaria que fossem feitas. É claro que ele tem a liderança dessa coalizão, mas essa coalizão significa, do ponto de vista democrático, ouvir os diferentes setores e, dada a correlação de forças, você ter capacidade de avançar mais ou menos, né? Eu não tenho dúvida que nós estamos falando, na experiência do Brasil de 2003 para cá, de uma experiência de um projeto democrático, da construção de uma nova maioria política, não é? Para o exercício de um desenvolvimento includente, que busque a justiça social, que enfrente as mazelas que nossa sociedade convive, não é?
Então, entendo que, inclusive neste ano, 2014, teremos a oportunidade de reavaliar, inclusive, a própria composição do atual governo e imagino que essa maior sofisticação dessa maioria política nos daria a capacidade de fazer políticas mais ousadas, não é? Porque, de fato, nós não conseguimos fazer mudanças substanciais do ponto de vista da estrutura tributária, por exemplo, né? No Brasil, infelizmente, os pobres pagam muito mais impostos que os ricos. Não é? Nós temos muito o que ser feito do ponto de vista dos serviços públicos. Nós tivemos manifestações no ano passado, manifestações de grande monta, e foram muito importantes as manifestações. Faziam 20 anos que o Brasil não tinha manifestações populares, né? O povo ia à rua reclamando que não tem educação adequada, saúde adequada. São manifestações que visam fazer com que o governo avance mais. Exatamente, transporte público, a mobilidade. Né? Nós temos hoje cidades que convivem com uma população com maior renda, mas ela não oferece a estrutura adequada. Então, isso exige, de certa maneira, políticas mais ousadas, políticas que requerem, na verdade, um apoio político partidário mais amplo do que nós temos atualmente. E esse apoio político partidário maior deveria salir del PT, de ensanchar al PT, de ensanchar las alianzas o de ensanchar una parte de las alianzas, porque una de las discusiones, incluso dentro del propio PT, es si hay que reforzar las alianzas con los partidos de izquierda o hay que reforzar la alianza, por ejemplo, con el PMDB, que es importante en la mayoría de los estados. Eu entendo que o fundamental para políticas mais ousadas é fortalecer o próprio Partido dos Trabalhadores. E isso requer um desempenho eleitoral maior do que fora há 4 anos atrás. Em termos legislativos? Legislativos, porque hoje no Brasil nós temos tido... O Brasil não é um país que tem tradição democrática. Nós estamos desde 1985, portanto, há 29 anos, no período mais longo de experiência democrática. Né? Mas essa experiência democrática, desde 89, quando passamos a ter eleições presidenciais, encaminhou-se para um modelo político que tem sido reconhecido no Brasil como o presidencialismo de coalizão. Ou seja, o presidente é eleito, mas ele não tem a maioria no legislativo. É estranho no sistema eleitoral brasileiro que o Partido dos Trabalhadores, que elegeu os 3 últimos presidentes da República, portanto, ele fez maioria nos votos, mas ele não tem a maioria parlamentar. Não la tiene ni de lejos, además de todo. Qual é hoje a proporção na Câmara de Deputados, por exemplo? É em torno de menos de 20%. Claro. Não é? Então, isso é uma deformidade do sistema eleitoral brasileiro e é por isso, inclusive, que o Partido dos Trabalhadores tem uma campanha para fazer uma reforma eleitoral. Né? Nós temos, por exemplo, nós somos um país com 27 estados e cada estado tem um mínimo de 8 deputados federais e um máximo de 70. Isso implica dizer que vários estados é mais fácil ser eleito do que outros porque precisa menos votos, não há uma correlação adequada, sem falar que nós tivemos também pela Constituição de 1988 a possibilidade de que o Senado no Brasil é um sistema bicameral, não é? A Câmara dos Deputados e o Senado. O Senado representa os estados. Até 1988, os senados não poderiam fazer projetos. Na verdade, ele avaliava os projetos de lei que vinham do Executivo ou do Legislativo. De 88 para cá, o Senado também passou a ser um promotor de leis. Então, isso tem, na verdade, feito uma deformidade ainda maior, porque você soma o fato de que cada estado tem 3 senadores, que é obrigatório, porque representa o estado, com mais a forma com que são eleitos os deputados estaduais, então você tem uma deformidade regional e partidária de grande compreensão. Então é difícil um partido que elege o presidente ter a maioria. Então, estou dizendo isso porque se o PT conseguir ampliar mais a sua representação através de deputados federais e senadores, ele terá melhores condições de fazer valer o projeto político petista, porque não basta ter o executivo, porque todas as propostas dos executivos têm que passar pelo legislativo de maneira geral. Então, a melhora na performance petista nos dará maior capacidade de governabilidade das políticas públicas para transformar ainda mais o Brasil. Márcio, un minuto, o en un minuto mejor dicho, volvemos en Claxo TV. Continuamos con Márcio Pochmann, profesor de la Universidad de Campinas en el estado de San Pablo, Brasil. Estamos grabando en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo de la Argentina para Claxo TV.
Marcio, antes hablábamos de la propuesta que vos explicabas que podía ser del Partido de los Trabajadores como dirigente de la coalición de partidos, pero que no necesariamente podía ser de gobierno, de medidas económicas más osadas o diferentes. Si eso pudiera hacerse, ¿en qué medidas estás pensando? Por ejemplo, ¿en qué hoy? ¿Qué cosas podría, o a vos te parece, o al PT le parece que podría hacer si hay un cambio en la correlación de fuerzas o en todo caso un acuerdo del resto de las fuerzas con el propio PT? Sem dúvida. Vamos lembrar aqui várias proposições que o Partido dos Trabalhadores fez sem que isso de fato levasse à sua execução. Uma é em relação à própria proposta de reforma tributária. Esse é um dos temas que mencionavas. Exatamente. Como haveria que melhorá-lo ou cambiá-lo? Ela, pelo menos, deveria ir em dois sentidos. Uma em relação à guerra tributária que há no Brasil entre os estados, não é? Isso, de certa maneira, compromete a possibilidade de maior investimento por parte do setor privado, não é? Porque há uma competição entre os estados e isso faz com que se burocratize e torne um emaranhado de legislação de difícil compreensão nos diferentes territórios do país. Ao mesmo tempo, a outra linha se daria em relação a uma mudança na composição dos tributos. Nós temos hoje um peso muito grande dos tributos sobre o consumo e sobre a renda dos trabalhadores e da população de baixa renda. Então, a mudança na composição dos tributos implicaria reduzir os impostos de determinados segmentos, por exemplo, que pagam muito proporcionalmente à sua renda, e elevar a tributação sobre a propriedade, pois se sabe, é reconhecido no Brasil, que vários segmentos pagam muito pouco imposto, e isso, de certa maneira, permitiria ter um sistema tributário progressivo, que faz com que as pessoas com mais renda paguem mais impostos, ao contrário do que nós temos hoje no Brasil, que é um sistema regressivo. Quem menos ganha é que mais impostos paga. Para ter uma ideia, quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil paga 1 salário mínimo por mês na forma de impostos. Quem recebe 30 salários mínimos por mês paga 20% do que ganha na forma de impostos. Então, há uma regressividade do ponto de vista desse sistema tributário. Para mudá-lo, é preciso fazer mudanças na Constituição. Perdão, no primeiro caso é um salário mínimo por ano? Por mês. Por mês? A metade Esse é o que ganha quanto? Ganha 2 salários mínimos, o que daria, em termos de dólar, na verdade. O sea, la mitad del salario que gana, el que gana 2 salarios mínimos. Metade. ¿Y cuánto está el salario mínimo en Brasil hoy en dólares? Em dólares estaria em torno de uns 330, 340 dólares. O sea que otro tanto queda para el fisco en ese caso. Exatamente, porque a força da tributação está no consumo, nos preços que se paga sem saber o imposto ali. E é uma coisa estranha no Brasil, porque há uma reclamação em relação aos impostos, mas quem reclama dos impostos são os ricos, que pouco pagam imposto, ao contrário dos pobres. Esos son los que protestan. Exatamente. Sí, y pagan menos. Pagam menos. Ese sería un... E são aqueles que mais usufruem da política pública, dos recursos arrecadados. Ese sería un tema para ser más osado. ¿Y cuáles otros temas habría? O outro tema é o próprio tema da reforma política, reforma eleitoral, né? Porque, infelizmente, o quadro que nós temos o quadro político é um emaranhado burocrático e de difícil clareza para a população, não é? Outra reforma é a reforma dos meios de comunicação, não é? Há uma proposição de democratização dos meios de comunicação. Em que sentido seria essa reforma? Nós temos digamos, um sistema de comunicação e informação no Brasil que ele é praticamente oligopolizado. Pouquíssimas famílias, quase que podemos dizer em torno de 10 famílias que controlam os meios de comunicação, né? E a proposta da reforma é democratizar, facilitar a presença de maior quantidade de proprietários, vamos dizer assim, no sistema de difusão das comunicações, né? Seja nos diferentes meios televisivos, periódicos, né? E isso implicaria, inclusive, reconhecer que parte importante do próprio Congresso Nacional é que ele que define para quem vai os meios de comunicação, e uma parte desses meios de comunicação vão justamente para senadores, deputados. Então, é algo estranho que quem concede o poder também é o próprio receptor, né?
É uma reforma difícil de ser feita, mas absolutamente necessária para fortalecer o sistema democrático no Brasil. Então nós temos aí pelo menos 3 grandes reformas: a tributária, a eleitoral, não é? A reforma nos meios de comunicação. Quando você hablas de reforma de medios de comunicação audiovisuais? Também, exatamente. Falamos do ponto de vista de uma concepção mais ampla do que representa os meios de comunicação, até mesmo a necessidade no marco civil da internet, por exemplo, né? Nós hoje, na verdade, não somos autônomos em relação à portabilidade das informações, não é? Infelizmente, no que concerne às redes sociais, ao meio da internet de última análise, ele é um país, praticamente domina todo, através de 6 empresas, ele controla o sistema de informação no mundo todo. Somente a China, nesse momento, tem uma certa autonomia em relação aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos, exatamente. Então, esse certamente é um tema muito importante. No ano passado, a nossa presidenta Dilma, né, foi, através do Wikileaks, ficou claro que há um vazamento das suas informações pessoais e de governo, que é inaceitável, não é? Também ficamos sabendo que havia um controle telefônico da chanceler Merkel, ou seja, todos os países, de certa maneira, estão muito vulneráveis em relação a essa questão da internet, que é um tema absolutamente fundamental nos dias de hoje. A informação, ela é estratégica para qualquer decisão, seja privada, pública e inclusive pessoal. Marcio, el gobierno brasileño suele decir que tiene varios anillos de alianzas, que el primer anillo es la relación con la Argentina, el segundo es el Mercosur, el tercero es Sudamérica y así se va ampliando. Sí. ¿Qué dificultades y qué desafíos tiene esa concepción en la práctica y qué problemas se enfrenta cuando hay crisis internacional? Porque cuando no hay crisis las conversaciones son más fáciles. Cuando hay crisis las tensiones a veces son mayores. Sem dúvida. Parece que eu gosto muito da experiência chinesa, em que a China cresceu, mas ela cresceu, na verdade, trazendo consigo os países que estavam ao seu redor, né? Então, na verdade, o desenvolvimento supranacional, no caso da Ásia, não se deu a partir apenas de um país. Então, a China conseguiu desenvolver laços de lealdade do ponto de vista da estrutura do seu setor produtivo, né? Um país, a China importa muito de outros países e exporta vários produtos. Essa experiência, na verdade, é quase isolada, porque o que nós temos no continente sul-americano é, na verdade, um continente quase que um arquipélago, do ponto de vista da baixa integração em termos de infraestrutura do próprio setor produtivo, né? Nós estamos falando, por exemplo, podemos falar do Brasil, quer dizer, uma política de desenvolvimento do setor produtivo em que a Petrobras, por exemplo, é uma das grandes produtora e exportadora de petróleo, mas ela agora, na exploração da camada do pré-sal, ela é uma grande demandante de produtos e serviços, seja de aviões, helicópteros, navios, componentes da exploração. Isso tudo poderia ser muito bem compartilhado do ponto de vista da capacidade de desenvolvimento da produção desses bens em vários países, aqui na Argentina, no Uruguai, por exemplo, não é? Então, nós infelizmente não conseguimos construir uma política de... E por que não? Porque, a meu modo de ver, nossos países, e no Brasil, apesar das mudanças, não é, ainda segue essa perspectiva de que é possível nós estarmos no capitalismo do século XX, em que cada país tentava por si próprio navegar, não é, independente dos demais. Eu acredito que há uma sinalização de que hoje nós estamos falando cada vez mais de um desenvolvimento capitalista que não olha necessariamente o espaço nacional. Nós estamos falando de cadeias produtivas globais, não é? Hoje não se diferencia mais muito o capital externo e o capital nacional, mas a gente quer saber que parte da cadeia produtiva o país participa, se ele participa como produtor de matéria-prima, se ele participa com mão de obra barata, se ele participa com conhecimento, com mão de obra de qualidade, se ele tem uma elite dirigente. Então, são esses componentes, a meu modo de ver, que geram uma expectativa diferente das nossas lideranças, de reconhecer que nesse capitalismo não há espaço para um país de forma isolada, ele precisa estar conectado, articulado, e essa articulação é desde o conhecimento, do ponto de vista educacional, de saúde, da infraestrutura. Então, estamos falando de uma coisa muito mais ampla para o qual a política externa tradicional não tem capacidade de dar conta.
Brasil hoy, y es la última pregunta, te pido una respuesta relativamente corta. Brasil hoy, en esa cadena productiva, ¿tiene deficiencias desde el punto de vista de la exportación de productos industriales, más allá de que es una potencia industrial? O Brasil chegou a ser, na década de 80, um país que estava entre os 8 países do mundo mais industriais. Sim. A indústria chegou a representar 35%, 36% do PIB. Ela está hoje em torno de 20%. Há uma redução da participação da indústria. Em parte tem a ver, inclusive, pelo fato de que serviços que estavam dentro da indústria saíram da indústria. Claro. Tem um fator de composição, mas não há dúvida que há sinais de perda de importância da indústria. E nós temos, inclusive, um déficit na balança comercial que provém justamente do fato de que a indústria, quando cresce, ela compra mais de fora. Isso não é necessariamente um mal. A questão é saber de quem ela compra. Se esse comprar fora está fortalecendo que países. Então, dentro da estratégia da geopolítica mundial, me parece absolutamente fundamental que nós tenhamos a capacidade de nos integrar do ponto de vista sul-americano para poder ter uma base produtiva e, sobretudo, industrial mais forte. Porque um país que não tem indústria não é um país que tem capacidade de superar os seus entraves do subdesenvolvimento. Márcio, muchísimas gracias. Muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade. Márcio Postman, en Claxo TV.